Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, me recuperando de traumas e feridas emocionais, ocasionada por um abuso sexual na infância, e trato nesse ciclo religiosidade e ativismo. Meu nome é Roseli. Estava faltando ouvir meu nome, né? Que bom que estamos aqui, né? Todos receberam essa folhinha? Tem alguém que não recebeu? Podia levantar a mão. O Marcos vai nos ajudar a ler, entregando aí para vocês. Nós temos feito isso semanalmente, né? A cada lição entregando para vocês uma folha dessa, de exercício, de lembrete. É bom para fixar, né? É muito, muito gostoso, até para vocês guardarem o que foi falado. Hoje nós vamos entrar na lição 11, Inventário Espiritual, parte 2. Semana passada, o querido Moisés falou com a gente da parte 1, né? E nós vamos dar sequência aqui. Essa lição, ela também tem o princípio 4 e o passo 4. Nós vamos reler eles agora, novamente. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5:8. Passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:40. O que são essas lições? Essas lições estão nesse livro aqui, do Celebrando a Recuperação, Guia do Participante, que todo aquele que quiser entrar, né, quiser olhar mais profundamente para as suas feridas, para os seus traumas, se dispõe a fazer o grupo de passos. E é uma bênção. Eu recomendo para todo mundo, já fiz 2 grupos de passos. E neste grupo de passos, que eu encontro às segundas-feiras por 2 horas, né, a gente responde os exercícios, leia a lição em grupo e responde os exercícios. São 25 lições. Então, nós vamos situar aonde nós estamos. E o legal é que nas quartas-feiras, mesmo quem não faz o grupo de passos, vem e acaba aprendendo um pouco de cada lição. Falta aí responder os exercícios e, para isso, a gente convida vocês para fazer parte do grupo de passos, tá? É dividido em 4 livros. O primeiro livro vai da negação, impotente, esperança, sanidade, entrega e ação. E o segundo livro, Padrinho, Moral, Inventário Espiritual, parte 1 e o Inventário Espiritual, parte 2. É onde nós estamos hoje. Na parte 1, semana passada, foi falada sobre algumas áreas de recuperação nossa. Entre elas, relacionamento com os outros, quais são as suas prioridades, quais são as suas atitudes e qual é a sua integridade, né? Foi uma lição muito gostosa, em que a gente teve que se abrir, falar o que se passou conosco. O momento do inventário foi um momento, para mim, muito, muito importante. A gente já tinha tido as lições até a lição 8, e quando chegou na 9, na 10 e na 11, começou a entrar de forma mais profunda, né? Comecei a me conhecer melhor. Então, foram perguntas acerca dos meus relacionamentos com os amigos, meus relacionamentos com a família, foram perguntas voltadas sobre a minha infância, né, o que aconteceu na minha infância, como que eu lidei com o que aconteceu, se é que eu lidei com o que aconteceu, tem isso também, né? E chegamos aí no inventário na parte 2, a gente vai começar a falar sobre sua mente, o seu corpo, sua família e sua igreja. É interessante que a gente precisa entrar nas ações passadas, entendemos comportamentos presentes, né? E também podemos resolver problemas que viriam no futuro através dessas ações. E
quando a gente procura falha ou pecados adicionais, podemos, se a gente não procura, né, a gente pode impedir que Deus haja efetivamente em nossas vidas. Porque o desejo de Deus é que a gente se conheça. O desejo de Deus é que você não guarde, não leve um fardo. Não sei se todos conhecem aqui, mas tem um vídeo delicioso no Celebrando de uma menininha carregando uma mochila cheia de pedras. Acho que a maioria conhece, né? E aí nesse vídeo mostra assim, o fardo que ela carrega desnecessário, né? E o inventário traz isso. O que eu estou carregando que eu não preciso carregar mais? Vocês vão reparar, quem está aqui pela primeira vez, que os nossos encontros nas quarta-feiras, a gente não cita nomes, porque a gente não está aqui pela recuperação do outro, e sim pela nossa recuperação. Mas porque eu falo, é meu marido, meu filho, meu tio, minha vizinha, minha mãe, mas não são nomes, né? Quem está aqui, minha sogra, quem está aqui somos nós, pelas nossas recuperações. Então, vamos falar um pouco sobre essas partes. A base bíblica para isso: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. A Roseni comentou e é uma verdade. Para a gente falar, convidar Deus para examinar o nosso coração, é desejo de servirmos melhor ao Senhor. É desejo de estarmos mais próximos do Senhor. É desejo de colocar para fora tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Então, o meu convite para vocês hoje é: eu convido vocês a examinar verdadeiramente o coração de vocês. Vamos lá? Verdadeiramente, olha essa palavra, né? O Moisés falou semana passada que tem aquela pessoa que os outros veem, né? Aquela que como eu me vejo, e quem de fato eu sou, que é quem Deus realmente vê, porque Ele conhece tudo. Nós, na parte do inventário, a gente não pode esquecer, eu tomei bastante cuidado, até no último dia que eu fiz o testemunho aqui, por mais que a gente queira, o tempo era curto, não dava para colocar tudo, mas o cuidado que nós temos que ter no inventário é da gente não só colocar os pontos negativos, porque nós lembramos muito das coisas ruins que passaram na nossa vida. E aí a gente tem um pouco de dificuldade de lembrar que no meio desse caminho teve muita coisa boa, teve muita gente boa, teve muitos acontecimentos bons que passaram pela minha vida. Então, é manter o inventário equilibrado. A gente sempre fala isso, né, durante os grupos de passo, manter o seu inventário equilibrado. Traz à tona as boas coisas que aconteceram na sua vida, traz à tona as dificuldades que você passou, e vamos trabalhar essas duas partes. A primeira que nós vamos falar hoje é sua mente. E aí, para cada uma das partes, nós temos um versículo de referência. Em sua mente está em Romanos 12, 2. Inclusive, aí na folhinha de vocês, na primeira resposta, tá um espaço lá, sua, aí, mente. Tá bom? Hoje está facinho de preencher. Sua mente. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. E aí tem 3 perguntas voltadas para isso, que devemos analisar bem antes de responder. Como você guardou a sua mente no passado? Com o que você anda ocupando a sua mente? Você deixou de se concentrar nas verdades positivas da Bíblia? Como eu guardei a minha mente no passado? Eu me envolvi no mundo de religiosidade e ativismo, porque era uma forma de eu não ter que tratar com os meus traumas de infância, de adolescência, de juventude. Não queria tratar com esses traumas. Então, uma maneira que eu encontrei foi me envolvendo de forma totalmente religiosa. A minha mente foi totalmente ocupada com o cuidado ao próximo. Eu não queria trazer à luz fatos como o abuso que eu sofri, nem sequer viver os lutos pelos os quais eu passei.
O meu refúgio foi a religiosidade e o ativismo. Tarefas e mais tarefas. Sabe quando você procura o que fazer para não ter que parar e se olhar, né? E aí eu pensava assim, que o papel de um cristão é seguir em frente. Acho que todos nós em algum momento já ouvimos isso, né? Segue em frente, mas sem olhar para trás. Não significa que eu não tenho que seguir em frente. Mas Jesus nos faz um convite. Ele faz um convite que a gente olhe também para nós. Às vezes eu já ouvi algumas pessoas comentando que o CR soa um pouco quanto egoísta, porque é você cuidando de você, né? E não vai em contrapartida com o que a Bíblia diz. Porque ninguém cuida do outro se não é cuidado. Ninguém dá para o outro o que não tem, né? Então, Jesus ele se preocupou com a pessoa, como ele estava, por onde ele passou, como você está, o que você está sentindo, o que você quer. Né? Esse cuidado Cristo teve com as pessoas. Então, você anda ocupando a sua mente com bebidas, com jogos, sexo, ou qualquer outra coisa, com televisão, qualquer coisa que é em excesso. É uma maneira de uma fuga sua, né? Então, Jesus nos convida a isso, para que a gente possa analisar com que eu ocupei a minha mente e trabalhar isso. Não só falar, mas procurar trabalhar isso. A segunda é o seu corpo. Aí também tem um espaço, seu corpo. E tem uma referência bíblica que diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Se você ocupa a sua mente excessivo, os dois caminham juntos, né? Se você ocupa deveras a sua mente, com certeza o seu corpo vai sofrer com essa ação, né? E aí as perguntas são: de que maneira você tem maltratado o seu corpo? Na lição, nós paramos para poder responder isso. De que maneira você tem maltratado o seu corpo? Você tem abusado de álcool, de drogas, de comida ou sexo? Que atividades ou hábitos fizeram mal à sua saúde física? Trabalho em excesso? É uma necessidade ou uma fuga? É uma análise para ser feita, né? Atividade em excesso na igreja é um prazer ou uma fuga? Também é uma análise para ser feita. Excesso de trabalho, não saber dizer não, isolamento em determinados momentos, se deixar ser abusada psicologicamente, afeta tanto a saúde mental quanto a física. Isso eu estou dizendo das minhas respostas, né? Pois traz problemas como depressão e ansiedade. E para a cura, eu tive que dar o primeiro passo, que é o quê? Fugir da negação. Não é até a primeira lição? Negação. Então, eu tive que ter a consciência que estava ocorrendo aquilo comigo. Eu tive que ser boa o suficiente para dizer: não, está acontecendo isso. Eu preciso rever. Também é uma atitude de coragem, né? E eu aprendi isso no CR. Eu me recordo a primeira vez que eu cheguei no CR, que eu fui numa sala como hoje, de quarta-feira, eu ficava me perguntando como um lugar em que ninguém diz para mim o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ler, ou o remédio que eu tenho que tomar, vai resolver o meu problema. Era insano para mim. E aí eu aceitei o convite das 4 vezes, que a gente sempre faz para você que vem a primeira vez. E aí eu entendi que é possível, porque não é uma ação humana, é a ação do Espírito Santo de Deus, né? O CR, a gente fala, é um programa, um programa de Deus, né? Que um homem de Deus teve essa ideia de fazer esse programa tão abençoado e tão bem estruturado, uma ferramenta de Deus. É Evangelho, é Jesus Cristo. Até porque é baseado, né, nas bem-aventuranças lá em Mateus 5. Ok, passando a parte do seu corpo,
a gente tem também a sua família. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. E aí nós temos algumas perguntas voltadas para essa área da sua família. No passado, você maltratou alguém da sua família? Como? Vocês sabem que no inventário eu consegui descobrir. O tempo todo eu achava que o motivo do meu divórcio, o meu ex-marido, era o único culpado. Eu sempre usava o mesmo discurso. Quem saiu de casa foi ele, então ele que assume a culpa toda, né? E aí, durante o inventário, eu comecei a enxergar, a entender o quanto também eu tinha maltratado ele, o quanto eu fiz escolhas que não foi escolher ele, né? E naquele momento podia ter escolhido ele. Então, é muito interessante você ter essa consciência, a chegar num ponto, como a gente fala, né, de fazer reparos, tem uma lição, e quando chegou nesse ponto, eu fui fazer reparos com ele. Olha, me perdoa, de fato, eu poderia ter agido de forma diferente, né? Contra quem da sua família você guarda ressentimento? Se lembra do equilíbrio? Até nisso tem que ter um equilíbrio. Não é só você lembrar das coisas que o outro fez a você. É lembrar também do que você fez. De como você agiu naquele momento, né? Por volta da lição 9 e 10 é marcado esse inventário. E aí é tão importante que nessa pergunta, contra quem da sua família você guarda ressentimento, eu tive a oportunidade de passar pelo perdão impossível. E era muito doido para mim pensar como eu conseguiria perdoar uma pessoa que já havia morrido. Meu pai, no caso, nessa época do meu inventário, já tinha falecido. E era uma pessoa que eu guardava muito ressentimento. E é possível. É possível, assim. Quem limpa o nosso coração verdadeiramente é Jesus Cristo, né? O próximo é sua igreja. Ele diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Hebreus 10, 25. E as 3 perguntas que nós fazemos para você pensar é: você tem sido fiel à sua igreja? À sua comunidade? Você tem sido mais crítico do que ativo? Ou, de repente, desestimulado alguém a estar na sua igreja pela maneira como você fala da sua igreja? E aí eu vi uma pergunta que eu achei bem interessante. A sua igreja é como um banco? Quanto mais você investe nela, mais retorno você tem? Ou é o lugar, junto com seus irmãos, que você adora a Deus? É pensar o que é essa igreja. É um lugar onde eu dizimo e eu quero retorno. É isso? É um lugar onde eu vou para não me sentir culpada durante a semana? Ou é um lugar que eu tenho o prazer de estar? Porque ali, junto com meus irmãos, eu adoro ao Senhor. O que nós devemos lembrar? Lá em Salmo 139 nós falamos, né? Deus examina-me e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. É não se esquecer disso, é colocar o teu coração à disposição do Senhor. A gente termina aqui o livro 2, e a próxima lição que teremos já vai para o livro 3. E aí eu gostaria de lembrar alguns versículos de equilíbrio. A gente falou bastante de equilíbrio, né? Que o livro 2 ele nos traz. Acho que na lição 8 ou 9 ele traz esses versículos. E eu gostaria de relembrar com vocês. Primeiro versículo. Pode passar. Desamparo. Caso eu me sentir desamparada, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Está lá em Filipenses 2, 1. Vamos também falar sobre viver no passado. Quem está em Cristo, unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo.
que é novo. 2 Coríntios 5:17. Necessidade. Filipenses 4:19, muito bonito, né? Diz que, e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Não se esqueçam que tem um de acordo nessa necessidade. Solidão. Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Quando eu me sinto só, eu penso nesse versículo e digo, Rose, você não está só. É impossível você estar sozinha. O Senhor Deus está com você. Opressão e problemas. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflições. Salmos 9:9. Medo e dúvida. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué 1:9. Melancolia e apatia. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Salmo 118:24. E, por último, preocupação. Entrega todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5:7. Então, se você quiser responder estas e outras perguntas que a lição traz, se inscrevam para o grupo de passos que nós temos todas as segundas-feiras, online e presencial, e se aprofundem em seus traumas, suas feridas, e o Senhor com certeza falará com cada um. Obrigada por me ouvirem.